Baixo tem aqui estes primeiros 4 switches, não é? Os switches de acesso, os 2 switches de acesso e os 2 distributions. Nós vimos como é que se faz layer 2, não é? Deixa eu entrar aqui. Então o que é que nós? Para já vamos olhar só para esta parte. Como só temos layer 2, no enunciado diz que nós temos que ter aqui duas VLANs, a VLAN 2 e a VLAN 3, de duas maneiras diferentes. Mas vamos começar por fazer, uma vez que agora só sabemos layer 2, vamos começar por fazer a maneira que é mais... Vou entrar em save. Vamos fazer a configuração que tem mais layer 2, porque é o que também sabemos fazer agora, não é? Portanto, vamos já fazer o cenário que tem mais configuração, porque num dos cenários o layer 2 vai terminar aqui. Ok? Porque temos o cenário em que temos a VLAN a existir aqui e aqui, tanto a 2 como a 3, e vamos começar com este. E depois tem um cenário que seria o mais normal numa rede empresarial, porque o único motivo para eu ter aqui VLAN 2 e aqui também VLAN 2 é se estes dois switches não souberem fazer routing. Okay? Se estes dois switches não souberem fazer routing, eu vou ter que ter layer 2 até cá em cima, porque vou ter que ter o routing aqui. Não tenho outra hipótese. Estes não suportam, portanto eu tenho que ter o routing aqui, tenho que ter a gateway cá em cima. Se tenho que ter uma gateway cá em cima, a gateway tem que ser um IP da mesma rede. Se é um IP da mesma rede, eu tenho que conseguir descobrir com um ARP qual é o MAC address desse IP. Para conseguir descobrir com o ARP, tenho que garantir que o ARP vai dentro de uma frame Ethernet, dentro de uma frame Ethernet com o endereço multicast, FFFF. Portanto, tenho que garantir que chega lá. Para eu conseguir chegar aqui, o meu ARP conseguir chegar aqui, porque se eu quiser falar para fora da rede, o que é que o host vai fazer? Vai fazer um ARP request a tentar descobrir o MAC address da gateway. Não do destino final, porque ele vê que o destino final não é da sua rede e, portanto, não valia a pena fazer um ARP porque não ia lá chegar, porque a frame Ethernet só chega à minha rede, não consegue ir para fora da minha rede. E então, se estes conseguirem ser routers, eu posso pôr aqui um IP com uma coisa especial que vamos ver na próxima aula teórica, que é um SVI, e ele sabe fazer routing e a gateway fica aqui. Se a gateway fica aqui, eu não preciso que isto seja layer 2. Porquê? Porque o meu FFF é só chegar aqui. Não precisa de chegar a mais lado nenhum. Certo? E posso fazer isto se o quê? Se a VLAN só existir aqui. Certo? Porque se a VLAN existir também aqui, mesmo que isto faça routing, que é o caso, se eu impor que esta VLAN tem que existir aqui, já não posso ter logo aqui a gateway e depois daqui para cima fazer as coisas em layer 3. Não posso porquê? Porque se eu quiser falar deste para este que estão na mesma VLAN, o que é que vai acontecer? Eu preciso ter conectividade layer 2. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Tenho um IP que é da mesma rede, ele vai começar por fazer um ARP, vai meter aquilo dentro de uma frame Ethernet broadcast com o FFFF, e isso, se isto aqui não forem trunks e não deixarem passar a VLAN 2, o que é que vai acontecer? Não tenho maneira desse FFF chegar aqui, não tenho maneira desse FFF chegar aqui para ele responder com o seu MAC address, a dizer que aquele MAC address que responde a este IP, que é o dele, não vou conseguir comunicar. Okay? Agora o que é que acontece? Não há grandes razões práticas para eu dizer, ok, quero ter a VLAN 2 e a VLAN 2 aqui, se estes routers puderem fazer routing. Eu vou deixar só uma VLAN aqui e uma VLAN aqui. É o que vamos ter no segundo cenário. A não ser por algum motivo que eu queira mesmo ter computadores aqui e aqui com IPs da mesma rede. Algum motivo operacional, de alguma aplicação, de alguma coisa. Neste cenário estamos a assumir isso. Portanto, eu quero ter VLANs a mesma VLAN aqui e aqui. E esta configuração também teria que ser praticamente igual ao que nós vamos fazer, mesmo que eu só tivesse a VLAN 2 aqui e a VLAN 3 aqui, mas estes equipamentos não soubessem fazer routing. Porque nesse caso, as gateways tinham que estar cá em cima e a configuração ia ser muito parecida com o que nós vamos fazer agora, com a diferença que eu podia só criar a VLAN 3 aqui, podia só criar a VLAN 2 aqui, podia ter estes links para cima deste só com a VLAN 3,
embora se considerassem trunks na mesma, têm a VLAN 1 e a 3, porque a VLAN 1 existe sempre, por omissão, e estes teriam a VLAN 1 e a 2. E aqui, como queremos ter a VLAN 2 dos dois lados e a VLAN 3 dos dois lados, estas trunks aqui vão ter que ter todas, a 1, a 2 e a 3. Até por questões de redundância. Okay? Então, este utilizador vai estar aqui na VLAN 2, este aqui deste lado também aqui na VLAN 2. Este vai estar na VLAN 3, este vai estar na VLAN 3. Isto quer dizer o quê? Que este utilizador está numa rede diferente deste. E está na mesma rede deste. Okay? Portanto, estes dois estão na mesma rede, porque pertencem à mesma VLAN. Estes dois estão na mesma rede, porque pertencem à mesma VLAN. Ou seja, a mesma rede tem um IP de host que cabe na mesma rede, olhando para a máscara. Esta porta está ligada a um utilizador que é da VLAN 2, tem que estar configurada em modo acesso na VLAN 2. É um porto de acesso da VLAN 2. Portanto, o primeiro passo que eu tenho que fazer já aqui neste switch, tenho que criar a VLAN 2 e tenho que dizer que este porto é um porto de acesso que pertence à VLAN 2. Que é para quando este switch receber frames daqui e precisar de as enviar para trunks, saber que tem que lá meter a VLAN tag da VLAN 2. E saber que quando recebe coisas dali é só para enviar para portos da VLAN 2. Por exemplo, se houvesse ali um porto que só esteja na VLAN 3, que é o caso deste porto aqui, que liga a este utilizador, este porto só está na VLAN 3, o que quer dizer que frames que chegam aqui nunca vão para aqui, e vice-versa. Porque este porto não pertence à VLAN 2 e este porto não pertence à VLAN 3. Portanto, se aparecer aqui um FFFF nesta, apesar disto não vir tag do host, os hosts não metem VLAN tag, não têm maneira de saber se pertencem a uma VLAN ou não. Portanto, os hosts não metem lá tag nenhuma. Mas como aquilo recebe no porto que eu configurei a dizer que é de modo acesso na VLAN 2, eu sei que se receber ali um FFF é para enviar só para os portos da VLAN 2 e não vou enviar, por exemplo, aqui para este porto que é da VLAN 3, do outro host. Criar também então a VLAN 3 e pôr este porto, que vocês se carregarem aqui veem qual é. É o switch port 6, estão a ver? Que liga ao Ubuntu no Ethernet 1. Tem que colocar este switch port 6 como porto de acesso na VLAN 3. Mesma coisa deste lado, a configuração é exatamente igual, porque eu tive o cuidado de fazer o quê? Reparem, usei os mesmos portos. Switch port 5 Ethernet 1 pode a VLAN 2, switch port 6 Ethernet 1 do Ubuntu para o da VLAN 3. Portanto, em ambos os casos, o switch port 5 é porto de acesso na VLAN 2, o switch port 6 é porto de acesso na VLAN 3. Em ambos os casos tenho que criar a VLAN 2 e tenho que criar a VLAN 3, portanto os comandos são iguais, até agora, nos dois. O que é que eu preciso de fazer mais? O Layer 2 está resolvido aqui. Estes dois links e existem aqui as VLANs. Só que agora não tenho conectividade, não é? Este user não consegue chegar a este, que é da mesma VLAN, que é o que eu vou conseguir fazer agora. Vou conseguir falar entre os da mesma VLAN. Para conseguir falar entre VLANs diferentes, já vou ter que ter routing depois. Entre as mesmas VLANs, se eu tiver conectividade Layer 2, conectividade Layer 2 é o quê? Se chega aqui uma frame na VLAN 2, eu tenho que ter portas na VLAN 2 que me permitam chegar aqui à porta da VLAN 2, que é para quando ele enviar o ARP request com o FFFF à procura deste utilizador Ubuntu 3, aquilo conseguir chegar lá e eu responder com o MAC address dele. E depois, quando eu quiser enviar pacotes dentro de frames, também pôr lá depois o MAC address de destino do 3 e aquilo chegar lá. Ainda não tenho, certo? Sem configurar estes links para cima e estes distributions eu não tenho ainda, porque não há um link aqui direto. Ok? Não há ainda ali um link direto entre o Access 1 e o Access 2. Então eu tenho links para cima e tenho os links aos pares, estão a ver? Tenho os links aos pares para quê? Para que eu tenha aqui vários utilizadores e os links têm todos a mesma largura de banda, depois tenho os utilizadores todos a funcionar ao mesmo tempo. Se eu usar links com a mesma largura de banda para cima, aquilo vai encher. Então o que eu faço é ligar mais do que um link e depois agregar aquilo para ter mais largura de banda para cima. Neste caso temos dois, porque temos dois utilizadores de cada. Se tivéssemos mais portas, poderíamos agregar mais, até. Para ter mais largura de banda para cima. Então o primeiro passo é agregar estes dois para que eles sejam vistos como um único.
Estamos ainda a falar na configuração do Access. Se vocês repararem, mais uma vez eu fiz isto igual. É o switch port 2 do Access e o 1. Portanto, o 1 e o 2 estão a ligar para cima e aqui também. Estão a ver? O 2 e o 1 a ligar para cima. Que é para mais uma vez a configuração ser igual. Portanto, em ambos os casos, o 1 e o 2 pertencem a um bond, a um link agregado usando LACP. E em ambos os casos é o switch port 1 e o switch port 2, mais uma vez a configuração é igual. E aqui os cruzados na mesma também. Eu usei o 4 e o 5 aqui para o cruzado e aqui também usei o 4 e o 3. Desculpa, não é o 4 e o 5, é o 3 e o 4. Então, para terminar a configuração dos Access, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, criar VLANs, repetindo o que já tínhamos dito, criar VLANs 2 e 3, pôr o switch port 5 com modo Access numa VLAN, o switch port 6 com modo Access na outra VLAN. Okay? E agora tenho que dizer que o switch port 1 e o switch port 2 pertencem ao mesmo agregado LACP e que passam todas as VLANs, 2 e 3. Tenho que fazer o mesmo para o 3 e para o 4, que é exatamente igual. Quando acertarem com o comando do 1 e do 2, é só fazerem copy-paste e mudarem o 1 e o 2 para 3 e 4 e têm os comandos para fazer para o 3 e 4. Porquê? Porque o 3 e 4 é exatamente igual. São agregados num único só e são uma trunk onde passa a VLAN 2 e a VLAN 3. Portanto, igual. Configuração destes dois exatamente igual. Configuração deste par de links exatamente igual à configuração deste par de links. Agora, isto ainda não vai funcionar. Porquê? Tudo bem, agora chega aqui uma coisa da VLAN 2. Eu já vou meter aqui e aqui, porque isto é visto como dois links e ambos passam a VLAN 2, são trunks. Portanto, eu vou lá colocar a frame e quer dizer que isto vai chegar aqui e vai chegar aqui. Okay? Só que agora é preciso que estes mandem isto para o link de baixo, outra vez para o Access 2, que é para isto chegar ao Access 2, que esse sim já conhece a VLAN 2 e depois vai mandar para os portos da VLAN 2 e aquilo vai chegar ao outro host do outro lado. Então, para estes conseguirem fazer isto, eles têm que também saber que estes dois portos, no caso destes aqui de cima, é também o 2 e o 1. Tem que saber que o 2 e o 1 também estão num bond, senão aquilo não funciona. Também estão num agregado com LACP, porque senão aquilo depois não funciona por baixo. E também são uma trunk que passa as duas VLANs. Só que para ele ter uma trunk com as duas VLANs, primeiro tem que lá criar também as VLANs. Tem que dizer que existe a VLAN 2 e a VLAN 3. Portanto, cá em cima, o que é que temos de fazer? Criar a VLAN 2 e criar a VLAN 3 e fazer os agregados do 1 e do 2 e aqui do 3 também e do 4. Okay? E aqui também é o 3 e o 4. Isto tem outra vantagem, que é a configuração que fazem para um destes, depois é exatamente igual para este, trocando os números, e depois também é exatamente igual aqui em cima. É só fazer copy-paste. Porque em ambos os casos são os mesmos números até, em ambos os casos é para fazer o agregado e é para pôr as mesmas VLANs. Portanto, a configuração destes dois portos é exatamente igual à destes dois portos, portanto podem copiar os comandos. Já tem no fecheiro de texto e no outro de cima é só pôr aquela parte também. A mesma coisa para a criação das VLANs, também é exatamente igual. Os comandos também são exatamente iguais. Depois vai começar a diferir, não é? E esta parte até aqui também é igual nos dois. Ambos têm que ter as VLANs 2 e 3, ambos têm a 1 e a 2 agregada para baixo e a 3 e a 4 agregada para baixo, a passar a 2 e a 3. Portanto, para o que vocês vão fazer até agora, também a configuração do Distribution 1 igual à configuração do Distribution 2. Depois já não vai ser quando começarmos a entrar no routing e a querer comunicar entre as duas VLANs. Aí depois vai haver várias maneiras de ter aqui coisas diferentes. Cada uma delas tem impacto na maneira como isto funciona. Mas aí já precisamos de saber como é que isto funciona em Layer 3. Portanto, mas para já é isto. Depois de terem feito isto, recapitulando mais uma vez, criar VLANs 2 e 3, 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 porto de acesso, switch port 5, porto de acesso na VLAN 2, switch port 6, porto de acesso na VLAN 3, exatamente igual aqui. E depois, o 1 e o 2 agrupados num bond, aqui em cima também o 1 e o 2 agrupados num bond, é passar as VLANs 2 e 3. Aqui igual, criar a VLAN 2 e 3, o 1 e o 2, o 3 e o 4, a passar a VLAN 2 e 3. E quando isto estiver feito, o que é que vocês vão conseguir fazer?
Podem até testar logo. Depois, se der problemas, é que têm que começar a tentar ver com comandos de show e etc. se está tudo bem configurado. Podem ir aos Ubuntus e fazer um comando para lhe dar um IP estático temporário. Okay? O IP estático, se eu quisesse configurar para sempre no Ubuntu, existe um fecheiro que está dentro de uma diretoria netplan, depois é um fecheiro de texto que eu posso mesmo dizer se é DHCP, se é estático, e aquilo é o que ele vai fazer para sempre. Ele está lá, se vocês forem ver, a pedir por DHCP, mas ao início não há nenhum servidor DHCP a responder a nada, não é? E portanto vocês não vão ter IP. Em lado nenhum não conseguem fazer nada. Mas podem fazer um comando no Ubuntu, é este comando que está aqui, sudo ipADDR add, depois metem o endereço que quiserem dar, a máscara, barra, com a barra, e depois device, e o device onde querem, que nestes é o ET1, certo? Porque reparem que é aqui, o que liga para cima é o ET1. E se vocês repararem aqui, eu entrei aqui num. No meu caso, isto já está a ser dado por DHCP, porque eu já configurei DHCP. Eu configurei um servidor DHCP aqui nestes dois de cima. E é este servidor DHCP que está a dar este IP aos utilizadores. Mas vocês depois de fazerem aquele comando, se fizerem ipADDR para mostrar, o comando ipADDR sem o add é o mesmo comando, mas isto só mostra aqui os vários interfaces que isto tem. O que interessa é o Ethernet 1, que é o que está ligado para cima. E no meu caso, ele está com este endereço. Estão a ver? 10.8.2.10.24, porque eu defini que a rede da VLAN 2 era a 10.8.2.00/24. Exato, 10.8.2.0/24. No meu caso está a começar por 10, porque eu criei aqui a gateway em cima com o ponto 1 e com o ponto 2 e depois o servidor de DHCP está só a dar a partir do ponto 10. Vocês agora até podem pôr o ponto 1, não têm mais endereço nenhum desta rede em lado nenhum. Têm é que pôr dois endereços diferentes. Ok? Portanto, vocês têm que pôr o endereço aqui desta rede e depois o endereço aqui. Deixa eu lá ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. E depois aqui neste. Se vocês virem aqui, este aqui não está com IP, não sei porquê. Devia ter aqui o IP já também. Mas aqui vai ter que ter um IP, já vejo o que é que se passa. Aqui vai ter que ter um IP da mesma rede, porque este é o que está ligado à mesma VLAN. Okay? Portanto, ele só vai conseguir comunicar se vocês tiverem um IP da mesma rede. Este aqui não está, eventualmente porque ele se calhar não está a fazer... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ele se calhar não está a fazer automaticamente o... Não está a fazer automaticamente o pedido de HTTP, então, o pedido de DHCP. Eu vou fazer este comando aqui. Este comando aqui o que faz, sudo dhc client -v ethernet 1, vai fazer o quê? Vai mandar um pedido de DHCP para lhe darem um IP para o ethernet 1. Como eu já tenho o servidor, eu vou experimentar fazer este comando no outro lado. Já recebi, estão a ver? Eles, por omissão, atenção que isto não deve estar configurado. Eu tive que fazer o comando do DHCP para eu receber o IP, já cá está, reparem que é da mesma rede. O outro é o 10.8.2.10 e este é o 10.8.2.11. Vocês à mão têm que fazer também para testarem agora, enquanto não têm o DHCP, fazem o ipADDR add, device ethernet 1, metem um endereço, como eu tinha mostrado aqui. Puxar isto mais para cima. E estão a ver aqui, portanto, sudo ipADDR, add, o endereço e depois dizem qual é o device, que neste caso é o Ethernet 1. Têm que pôr dois iguais. Por exemplo, se usarem o 10.8.2.1 para um, no outro tem que ser o 10.8.2 também qualquer coisa. Senão não vai funcionar. Porquê? Porque senão quando vocês fizerem o ping para testar, vão fazer o ping para um IP que não é da mesma rede e o que é que ele vai tentar fazer? Descobrir o IP da gateway e como nem sequer tem gateway configurada nem vai fazer nada. Nem sequer vai enviar o ARP. Agora que eu já tenho aqui este IP, provavelmente eu vou conseguir pingar o outro do outro lado. Que era o 10, não é? 10, 8, 2, 8, 8, 2. Este é o 11, o outro acho que é o 10, não é? Estão a ver? E o ping está a funcionar.
Mas isto é porque eu já configurei aqui essa parte toda, inclusivamente já tenho routing, que também já funciona entre os outros, que é o que vocês devem ter depois no fim da próxima aula, da próxima semana. O estado em que eu tenho isto agora aqui é o que vocês devem ter no fim da outra semana. Depois de saberem, terem aula teórica, saberem como é que se faz essa parte do routing. Mas isto já é suposto conseguirem fazer agora. Pô. Isto que eu estou a fazer é comunicar entre este e este. O que vocês não vão conseguir é, por exemplo, falar deste para este. Ou nem sequer vão conseguir falar deste para este, apesar de eles estarem pendurados no mesmo switch. Porquê? Porque quando vocês falam deste para este, ele tem que ir a uma gateway, apesar de estar aqui ao lado. O tráfego vai ter que ir lá acima, para depois voltar cá abaixo para vir a este. Porque aqui recebi uma coisa na VLAN 2, eu só estou a olhar para a Layer 2, só mando coisas para a VLAN 2, nunca vou mandar aquilo para a porta da VLAN 3. Portanto, nunca lá vai chegar o ARP, o outro nunca vai responder, nunca vou conseguir comunicar com o que está ali. Vou ter que, antes, para comunicar com aquele que está noutra rede, vou ter que fazer primeiro um ARP à procura da gateway, vou ter que enviar aquilo para a gateway é que vai ter que saber routing. Vai ter que ter routing, quando tiver routing vai saber que aquela rede está na VLAN 3 e essa gateway é que vai depois enfiar aquilo na VLAN 3. E depois, quando aquilo chegar aqui na VLAN 3, é que já vai para esta porta. Mas para isso vai ter que ir lá acima e voltar para baixo. Neste primeiro cenário agora. Okay? Quando for depois uma VLAN em cada lado, o que vai acontecer é que estes já vão fazer isso. E aí, mas aí não vai haver aqui da VLAN 3, só vai haver do outro lado. Sim. Enquanto a simulação não expirar, ficam. Porque ela o que vai fazer é vai entrar em sleep e depois quando vocês voltarem a entrar no site está outra vez no mesmo estado. Mas guardem isso nos fecheiros porque não sei quando é que criaram. A minha, por exemplo, acaba dia 23. O que quer dizer que, por exemplo, quando eu quiser depois continuar aqui a mostrar-vos na aula, vou ter que abrir outra vez o GSOR e vou ter que mandar para lá a configuração toda que eu, entretanto, já guardei aqui. Estão a ver? Isto são comandos de verificação que eu tenho aqui para ser rápido. Vocês aqui também os conseguem descobrir, já podemos fazer alguns. Isto é que é a mesma configuração, que eu por acaso aqui até agora guardei tudo no mesmo fecheiro, mas vocês até podem guardar em fecheiros diferentes, podem ter um fecheiro para cada nó. Depois até é isso que me entregam no fim, estão a perceber? Depois no fim entregam-me estes fecheiros e para a discussão, para podermos ver alguma coisa na discussão ou ali, o que é que fazem? Se já tiver expirado, um dia antes criam uma outra vez, importam outra vez o JSON, copy-paste aquilo tudo, depois eventualmente quando chegar à altura da discussão, ela ainda não expirou, porque ela normalmente é 15 dias, acho eu. E se não expirou, ainda tem lá a configuração, é só fazermos como eu fiz agora, não é? Eu, por exemplo, agora não mexia nisto há mais de uma semana e agora antes da aula simplesmente fui aqui, como vocês estão a ver, está lá a configuração, portanto que ele está já a funcionar e está a receber o DHCP lá de cima e isso tudo. Sim, podem ir experimentando aqui e depois fazer no fecheiro de texto. Isto tem coisas boas e coisas más. Vocês devem sempre pensar primeiro e até pôr no fecheiro de texto primeiro. Porque se fizerem uma configuração errada, que não funciona bem, depois também ou mandam a simulação toda abaixo ou então acontece o mesmo. Isto expira e está lá sempre a configuração que está mal. Depois têm que ver, há um comando que é, em vez de fazer set, eles têm um comando para retirar, que eu agora não estou a lembrar de cor. Mas se a gente fizer aqui, espera aí, a gente consegue ver aqui rapidamente. Temos que abrir um destes, isto é um boot, não tem nada disto. Isto é um boot normal e que este é que tem como os Linux. Este é que tem um Linux com isso. Se nós fizermos aqui, não é? Deixa cá ver, em vez do set, o que é que existe para aqui? Unset, estão a ver este unset? Se vocês fizerem o mesmo comando, em vez de set, unset, ele tira aquele comando. Às tantas pode ser mais fácil, como tem no fecheiro de texto, apagarem esta simulação, tem aqui o delete, voltarem a abrir o JSON e experimentar com uma configuração limpa. Se às tantas já estiverem confusos do que é que está a funcionar mal ou não está, pode até ser melhor, chegam aqui, apagam, voltam a criar outra nova, importam outra vez o JSON e fazem paste do que tinham no fecheiro, corrigem aquilo que acham que estava mal no fecheiro agora e tal, metem tudo outra vez. Se já estiverem meio perdidos, não é? Vão outra vez. O que é que eu preciso? Ter as duas VLANs, ter o bond. Vamos ficar por isto outra vez certinho e meter. É só fazer paste para aqui. Não, fazem copy-paste. Por exemplo, chegam aqui, copiam um destes. Eu só vou copiar um que estes são de shows, não é?
Por exemplo, isto assim até vai mostrar os dois. Isto mostra como é que estão os agregados. E eu vou ver como é que estão os agregados aqui do Access. Estão a ver? Ele aqui, como eu faz space, ele aqui no primeiro sudo vai-me pedir a password. Eu já mudei isto, porque ele pede ao início, acho que é CGR lá algum que eu pus. CGR, claro. Está certo, estão a ver? E ele agora já fez o comando. Neste caso não fez o paste dos dois, mas se eu fizer outra vez o paste, estão a ver? Fez do primeiro e já cá pôs o segundo. Eu é que não copiei o Enter, senão se eu tivesse copiado o Enter ele tinha feito este também e já tinha aqui o resultado para um ir para o outro. Estão a ver? E aqui cá está. Esta é uma maneira de ver se eu aqui chamei bond 10, isto acho que pode ser um número qualquer. E está aqui a dizer qual é o modo, que ele está a funcionar, LACP, e quais são os dois portos, estão a ver? O 1 e o 2. E aqui está um feito com o 3 e com o 4. O que é que eu posso ver mais aqui, para além do ping? A mim funcionou-me logo no ping, mas o que é que vocês podiam ver? Podem ver isto, para ver se aqui aparecem os portos que é suposto, se ele diz que está com o modo a funcionar. Podem ver como é que está... como é que está, por exemplo, os portos de acesso, com o show interface. Com este show interface, depois metem o porto, depois bridge domain, ele mostra a informação para este porto. Vão ver aqui, estão a dizer que ele pertence ao bridge domain BR default e que está na VLAN 2. Estão a ver? E eu acabei de verificar aqui que o porto está onde eu quero, que eu quero que o 5 esteja na VLAN 2. Posso fazer a mesma coisa para o 6. Se eu fizer a mesma coisa para o 6, há de estar ali 3. Porque o 6 é da VLAN 3. Estão a ver aqui? Ele está na VLAN 3. Se quiserem ver as VLANs, isto é o SVI, que vocês ainda não têm. Isto também está nos acetados da aula, que eu por acaso não pus no site os deste ano. E nos outros não está lá isso. Esqueci de fazer isso ontem. Se vocês quiserem ver, por exemplo, as trunks... Show, vamos fazer com o sudo nv show, e agora, isto é tudo da bridge, tudo o que vocês queiram ver, estão a ver aqui, isto seria de routing, isto também tem a ver com routing, um interface em específico, há de ser qualquer coisa começar por interface, isto é uma coisa que nós só vamos dar no Service Provider, que é uma tecnologia que existe agora para fazer túneis em Layer 2 por cima de redes que vão funcionar em Layer 3 para data centers. E isto tem a configuração que nós sabemos até agora, que é da bridge. Portanto, tudo o que vocês querem ver agora, aqui é com show bridge qualquer coisa. E agora aqui no show bridge a bridge está mal escrito. Isto é um bocadinho lento. E agora no bridge tem o domain, que vos mostra há vários domains, portanto nós só vamos ter um, vocês queriam o VLAN 1. Isto é o BR default, que foi o que eu criei, foi com o BR default, é como está o exemplo. E agora aqui conseguem ver como é que estão as VLANs, o spanning tree, que ainda não demos também, ele está a funcionar, até podemos ver aqui já agora. Ele está a funcionar. Se vocês fizerem isto, vocês vão ter esta informação. Eu, por exemplo, também não configurei o spanning tree aqui. Não fiz essa parte. Está a funcionar com o whatever is da configuração default do spanning tree que ele tem. Por acaso podemos ver aqui. Vão ver aqui, é o Rapid Spanning Tree. Isto é a prioridade deste switch, que isto é importante para decidir qual é que vai ser a root bridge. E ele está a dizer aqui quais é que vão ser os portos, exatamente. Estão a ver? O bond 10, que é estes dois links, está forwarding. Podemos ver qual é que está bloqueado. O 20 também está forwarding, o que quer dizer que o que vai estar cortado é um destes dois aqui. O que quer dizer que provavelmente esta aqui está a ser a root bridge. Aqui de certeza, se eu for fazer o mesmo comando neste, há de haver um que está cortado. Senão isto fazia um loop, fazia um 8. Portanto, se eu fizer aqui a mesma coisa, isto era
NV show bridge, depois era o domain, tem que ver o domínio, porque isto pode ter mais que um domínio de switching. O BR default e agora spanning tree protocol. Estão a ver aqui? Este aqui tem o bond 20 bloqueado. Estão a ver aqui? Discarding, em vez de forwarding. É normal, porque no spanning tree não pode, isto não pode, no layer 2 não pode haver loops. Então ele cortou automaticamente um. Se é o 20 que está cortado, o 20 é este. Não, desculpem, o 20 é este aqui. Se o 20 é este, eu sei já que esta não é a root bridge. Porque o que o spanning tree faz é uma árvore que a raiz é a root bridge, por isso é que se chama root bridge. E então, a raiz, os links que estão pendurados da raiz nunca estão cortados, né? Senão não é a raiz da árvore. Portanto, esta não é a raiz. Se esta não é a raiz, muito provavelmente ou é esta ou é esta. É uma destas duas que ficou como raiz. Mesmo esta também não é a raiz, porque se esta não fosse a raiz não tinha este porto cortado. Estão a ver? Portanto, muito provavelmente a raiz até é este aqui. Porque eles devem estar todos com a mesma prioridade. Quando têm todos a mesma prioridade, acho que eles desempatam pelo MAC address e como este acho que foi o primeiro nó que eu pus cá, eu não sei como é que ele atribui os MAC addresses, mas este deve ser o que tem o MAC address mais baixo. Depois vocês vão aprender, vamos fazer depois na próxima semana, vocês vão definir qual é que vai ser a raiz. E, e isso também é uma escolha que deve ser feita de acordo com algumas considerações. Okay? Mas para já é isto, é configurar VLANs em todo lado, porto de acesso, configurar as trunks, pôr 2 IPs aqui e ver se isto comunica. Se não comunicar, andar aqui a ver se as VLANs estão criadas, se está tudo certo. Portanto, aqui em vez de fazer com o spanning tree, por exemplo, vocês podem fazer o mesmo comando aqui com o VLAN e ele vai mostrar as VLANs que eu criei no BR default. Isto não é, para lá, VLAN. Exato, depois tem aqui, estão a ver, se fizerem o tab, tem a 2 e a 3, podem ver cada uma delas. Como é que está. Se bem, isto tem outro comando. Eu vou pôr agora também o enunciado que eu esqueci, os slides que eu esqueci para vocês poderem ver no site, eu já ponho lá. Porque os que lá estão no site não têm os comandos disto. Eu esqueci-me ontem que a versão do ano passado não tinha lá esses comandos. Existe um comando qualquer que mostra a tabelazinha das VLANs também. Aqui só mostra o domain. Acho que é só fazer o domain BR default. Se fizermos o comando só assim. Exato. Se fizermos o comando só com o bridge domain, ele vai dizer qual é a tag VLAN, estão a ver? Existe sempre a 1. Qual é o spanning tree que está a correr. Quais é que são os ports que estão a fazer switching. São os agregados e os 2 de acesso. Estão a ver? E quais é que são as VLANs que estão criadas. Portanto, basta fazerem este comando até vos diz logo tudo. Vem logo aqui se têm as VLANs criadas, se vão ver logo se os pods estão cá todos, se estão todos a participar, se estão todos a fazer switching, quer dizer que estão todos no modo correto, etc. Comandos, só para fechar rapidamente. Criar VLANs, está lá no acetado, é só fazerem isto aqui. Ok? Fazerem aqui set bridge domain, BR default e criar esse é muito fácil, ir para os interfaces. É este aqui, também não tem nada que saber. Set interface, o nome do interface, bridge, domain, o BR default e depois dizer que é de acesso. Este BR default onde é que vem? Este é o nome que está aqui, estão a ver? Quando criam as VLANs, isto é set bridge domain, BR default e dizer quais é que são as VLANs que existem. Podem pôr aqui N. A 1 não é preciso porque já lá está. Veem que a 1 está lá sempre com mantega. Portanto, neste caso acrescentou-se a 2 e a 3. Pôr os interfaces em modo access é ir ao próprio interface. Isto fazes com NV set interface,
o nome do interface, depois bridge domain, para dizerem que bridge domain é que ele pertence, que é este. A partir do momento em que eu digo que ele pertence ao bridge domain, se eu não dissesse mais nada, isto passava a ser uma trunk com a 2 e com a 3, porque aquele BR default tem a 2 e a 3, mas eu não quero isso, eu quero que ele seja só da 3, da access, então tenho que pôr access, neste caso 2 e no outro 3. Quando é para fazer trunk, estão a ver, é o mesmo comando, mas sem pôr o access. Só que neste caso não é para fazer num porto isolado, é para fazer no bond, que é os que estão agregados. Nós não temos ali nenhum porto que sozinho seja uma trunk. Se fosse só um porto era set interface, switch port, o que fosse, bridge domain, BR default. Estava feito. Como o BR default tem lá 2 e 3, o que é que ele faz? Passa 2 e 3. Quando eu quero passar todas é só isto. Se eu não quiser passar todas, eu posso acrescentar, também lá nos acetados, posso acrescentar aqui quais é que são para passar. Se eu não quisesse todas as do domínio, mas vocês aqui vão querer todas. Mas se eu não quisesse todas as VLANs que eu criei a passar na trunk, podia só querer algumas, então tinha que acrescentar aqui no comando, até podemos ver aqui as opções que têm. Vamos copiá-la para aqui. Agora aqui, reparem, que opções é que nós temos se fizermos o tab. Temos o access, ok? Temos o untagged, que serve para dizer qual das VLANs é que passa como untagged na trunk. E é este comando VLAN que se dá diretamente sem o access e depois eu meto 2 e 3 se eu quiser a 2 e 3, estão a perceber? Só. Este caso é parvo e não está porque eu não preciso. Quero todas. Se quero todas, não preciso pôr isto. Mas imaginem que eu tinha criado a 2, 3 e 4 e só queria a 2 e 3. Ali não punha o access, punha NV set interface bond tal bridge domain BR default e depois punha VLAN 2,3 e deixava a 4 de fora. Estão a perceber? Porquê é que eu já tenho um bond? Se vocês fizerem este comando ao início, vai dar a geneira aqui no bond, porque não existe bond nenhum. Isto é uma interface que eu criei antes, que é o agregado de 2. Portanto, antes têm que o criar. Criá-lo também é muito simples, é só dizer que eles pertencem a um bond. Estão a ver aqui? Se eu fizer isto só assim, já está a criar o bond. Set interface bond, 10 bond. Isto já está a criar um porto agregado. O que é que eu depois faço? Digo quais é que são os members, com este comando member, vou dizer os members, e depois posso dizer o mode. Há 2 modos só, ou é LACP ou é static, não sei das quantas, já não sei qual é a palavra. Mas se vocês fizerem este comando lá e puserem o tab, vão ver as opções que tem, além do LACP. Pronto, basicamente é isto. Eu vou pôr, entretanto, os acetados, porque estão lá os comandos também. Eu acho que até mesmo estes dos bond também lá estão lá de uma maneira. Os slides da teórica, porque os slides que estão no site são antigos e não têm lá isso. Mas eu vou já substituir aqui isso, ok?